da nossa inquietação enquanto defensoria e o que trouxe a gente e o que nos estimulou a promover um projeto como o que a gente tem, né? E aí, como o tema da nossa live é acesso à justiça, da população em situação de rua, o projeto Ronda de Direitos ele está umbilicalmente ligado com isso, né? Com o acesso à justiça das pessoas em situação de rua, até porque o Ronda, né, o projeto, ele é um caminho por meio do qual esse acesso à justiça ele é pavimentado, né? Aqui a gente que é do direito, né, eu acho que outras pessoas também da área jurídica estão assistindo a gente, né, e a gente da defensoria também, sobretudo, um tema que a gente gosta de falar é realmente o tema do acesso à justiça, né? E obviamente, inclusive, a parte teórica do acesso à justiça ela é fundamental para a gente poder desenvolver a prática do acesso à justiça, né? A gente estuda bastante, né? Alguns autores, o projeto de Florença, as ondas renovatórias do acesso à justiça, que foram responsáveis por identificar obstáculos para a gente poder promover esse acesso, né? A Defensoria Pública, né, enquanto instituição, inclusive, ela surge como um instrumento desse acesso à justiça, né? A nossa Constituição de 88 criou essa irmã nova, digamos assim, dentro do sistema de justiça, né? Que era a instituição que ainda não era formada ou pelo menos essencialmente reconhecida a nível constitucional, e todo o arcabouço jurídico aí foi criado para promover e fortalecer essa instituição que tem uma função constitucional, inclusive a única função essencial à justiça a ter essa missão, né, que é a promoção de direitos humanos, e também ficou responsável por prestar a assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas. E eu quis falar um pouco sobre, né, assim, contextualizar um pouco desse acesso à justiça, porque a gente bebe muito dessa fonte teórica, que inclusive ela é importada, né? Ela é importada do Projeto de Florença, e que talvez, quando a gente traga e pense um pouco em Brasil, dentro de um país recheado de desigualdades, né? Dentro de um país cujas desigualdades foram acentuadas nessa pandemia, né? Todo mundo tem falado bastante sobre isso e batido também bastante nessa tecla, mas a experiência do acesso à justiça, ela talvez me parece que ela também precise ser um pouco reposicionada quando a gente pensa em todas essas desigualdades, né? Como é que apenas, né, assim, com arcabouço jurídico ou com arcabouço teórico eu vou pensar materialmente no acesso de pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade ou que têm vulnerabilidades sobrepostas, né? Então me parece que talvez o deslocamento um pouco, obviamente, beber da fonte teórica vai ser sempre extremamente relevante, mas também reposicionar um pouco o nosso olhar e pensar um pouco a partir de experiências brasileiras, como a experiência de Esperança Garcia, né, que é reconhecida como a primeira mulher advogada dentro do Brasil, uma mulher preta, escravizada, e que fez ela mesma, né, uma carta que ficou reconhecida posteriormente, séculos depois, como a primeira petição, requerendo, né, o direito à vida dela, o direito à liberdade. Então, partindo, né, e aí quando a gente pensa nisso, né, como é que ela, uma mulher preta, uma mulher escravizada, como é que ela conseguiu fazer tudo isso e entregar ao governador da época, né, da província, onde hoje é o Piauí. Então, pensar também todas essas dificuldades, né, não só pensar em como a pessoa vai estar lá no processo, mas em como ela vai chegar na defensoria, em como ela vai ter o serviço, em como o próprio discurso jurídico vai ser levado ao Poder Judiciário, quando necessário for, para que a gente possa também trazer uma visão não estigmatizante, né, das pessoas, sempre partindo, né, desse norte, desse guia, que é necessariamente a promoção de direitos humanos. Quando a gente faz esse recorte, né, eu falei de população vulnerabilizada, mas quando eu penso em pessoas em situação de rua, né, a gente tem uma definição legal, né, a definição trazida lá pelo Decreto Nacional, que institui a Política Nacional de Atenção à População em Situação de Rua, que traz assim, 3 pontos cruciais, né, talvez, para pelo menos em termos de definição, a gente possa entender melhor esse recorte populacional, que é justamente uma primeira característica, a heterogeneidade. A gente vai ter pessoas de diferentes históricos, diferentes vidas, diferentes ambições, diferentes trajetórias. A gente vai ter, infelizmente, uma pobreza extrema, como o laço também que une esse recorte, e o principal,
que é a ausência de uma moradia adequada, né? A ausência de uma moradia regular, que faz com que as pessoas terminem utilizando logradouros e espaços públicos como moradia e como forma de sustento, né? Então, é um recorte populacional, né, composto por pessoas que, enfim, perderam, né, as possibilidades de concretizar todas as suas potencialidades de vida dentro do domicílio fixo. Então, essa definição, né, já faz a gente pensar automaticamente numa ausência de direitos, na verdade. Porque a gente já está definindo um grupo populacional a partir da ausência de direitos, do direito que é negado a ele. Né? No caso do direito à moradia adequada, que a gente, além de estar na nossa Constituição, lá, bonitinho no artigo 6º, né, como direito social, também vai estar na Declaração Universal de Direitos Humanos, que é sempre bom a gente lembrar, é o documento mais traduzido no mundo. Né? Então, adquire essa importância, é mais do que essa importância, assim, né? Dentro dos nossos dias. Então, quando a gente pensa nessa definição, e aí eu queria trazer um pouco para o nosso dia a dia, porque a pobreza extrema e a ausência de moradia, né, obviamente elas vão causar impactos em todos os outros fatores da vida da pessoa. Então, quando a gente pensa na melhor forma de prestar o serviço de assistência jurídica integral e gratuita para as pessoas em situação de rua, a gente não pode pensar nesse serviço sem levar a ausência de moradia regular em consideração e sem pensar em como essa ausência de moradia regular vai afetar todos os outros setores na vida da pessoa. Todos os outros, tanto acesso a serviços, mas até organização pessoal, né? Muitas vezes também vínculos fragilizados ou uso de álcool e outras drogas, enfim. Uma série de outras questões que vão estar ali ligadas, né, unidas, e que a gente precisa sempre pensar nelas para poder pensar no serviço que a gente vai prestar. Então, eu e Renata, com certeza. Em 2018, a poder dizer aí. Não, é só, de fato, a gente lida com um público tão complexo, né? Não existe solução simples, né, para esse público. Também não existe um só direito violado, né? Então a gente tem aí vários direitos de ordem, tanto individual quanto coletiva, que precisam sim estar sendo, né, defendidos e por uma lesão direta. Então, de fato, a gente, como você bem colocou, esse acesso à justiça ele tem que ser ampliado e diversificado, porque não é só chegar na defensoria, né? Mas também onde a defensoria pode ir em nome dos direitos daquela pessoa, né? Tem toda essa questão realmente da amplitude, né? Dessa discussão de até onde vai esse acesso à justiça, até onde vai o papel da defensoria, que a gente também tem que ampliar e discutir. A gente, e aí aproveitando isso que você falou, que eu acho que é um ponto central, né? Nessa análise que eu e Renata, a gente pensava muito quando a gente começou a trabalhar com esse recorte populacional, né? Que é imprescindível a gente pensar numa outra forma de prestar o serviço. A gente não pode se limitar, né, a manter a lógica que é mantida dentro do serviço, que não é uma lógica errada, mas que não é uma lógica que termina sendo adequada para aquele recorte populacional. Então, nada mais é do que a gente pensar em concretizar essa tão proclamada igualdade, né? Como é que eu posso dizer, olha, a defensoria está aqui, sentadinha, você pode ir na defensoria, você pode ser atendido. Quando a pessoa nem sabe como chegar na defensoria, como por conta de pobreza extrema, por exemplo, a pessoa, né, a cidade, ela tem um custo para se andar na cidade, quando eventualmente, né, durante o dia as pessoas estão dentro dos seus trabalhos como autônomo, fazendo seus bicos, enfim, e não tem um horário dentro do dia, né, para poder também comparecer à defensoria. Então, a reposicionamento dessa lógica também de não esperar a demanda chegar, mas de ir até onde a demanda está, que foi imprescindível para a gente dar esse outro passo, né? Que, como você colocou, começamos nessa parceria nossa, no início dessa relação, dentro do Veritas, né? Dentro dos atendimentos de um dia, de uma manhã num sábado, que também tentava se unir com outros serviços, né? E que era trimestralmente, se não me engano, que a gente pensava e realizava as atividades, para a gente progredir para um outro, né, dar um outro passo, né, um outro aprofundamento nessa relação, para a gente poder realmente ter mais periodicidade nessas saídas de gabinete, né?
E é por isso, Rafa, que como você colocou assim, né, a sociedade civil, as ONGs, assim, não substituem o Estado, e a gente é afinado e concorda nesse tema, mas ao mesmo tempo o diálogo entre a Defensoria Pública e a sociedade civil com a Defensoria Pública, ele vai ser imprescindível, porque a gente vai se oxigenar com isso, né? E a gente vai se fortalecer com essa relação mútua, assim. Então, é sempre importante a gente estar dialogando, porque aí a gente chega mais longe, né? A gente começou saindo da defensoria e começou indo para o ônibus, e agora a gente vai na van e a gente senta no chão também para poder atender as pessoas. Então, é algo que é, assim, que na nossa visão, né? Ela não é um favor, ela não é porque a gente é muito legal, é porque isso faz parte do nosso dever. E isso faz parte da nossa forma de pensar o serviço de acesso à justiça para as pessoas em situação de rua. E quando a gente pensou inicialmente lá nesse convênio, lá atrás, né, há alguns anos, a existência, né, e o trabalho que já vinha se desenvolvido com os samaritanos, ele se revelava imprescindível para isso e totalmente ajustável, né, ao que a gente tinha em mente. Porque é uma ONG que já desempenhava um trabalho, né, de estar perto das pessoas, em que as pessoas confiavam, né, já tinha uma relação construída ali também, e que estava espalhada na cidade de uma forma que nem todos os grupos, né, enfim, diante das limitações mesmo, conseguem estar. Então, as rotas, né, que já vinham sendo desenvolvidas, e a gente poder pensar nessas estratégias para a gente também poder alcançar o maior número de pessoas possível, né? E aí, vocês já estavam, né, há um tempo nisso, e aí pareceu só que era um passo, quase uma consequência lógica, né? E aí você já viu essa ronda que pra gente a ronda de direitos surge, né, como, sei lá, um upgrade, digamos assim, de algo, ou então um plus aí de uma atividade que já era desenvolvida aí por vocês de samaritanos. Na verdade, ela surge como a concretização de um sonho, né? Porque a gente, enquanto sociedade civil, que se vê limitado, né, no nosso tempo, na nossa, enfim, nas nossas possibilidades mesmo, né, enquanto voluntário, para a gente estar, né, ofertando esses atendimentos que a gente sabia que eram muito importantes. A gente via gente que estava na rua ali por causa de um problema, um entrave previdenciário, um benefício que foi suspenso por um cadastro que não foi atualizado, né? Um RG, a gente, né, morre de raiva com esses RG, porque a vida toda ele foi um entrave, foi um gargalo, né? Uma coisa simples de cidadania, né, que infelizmente é tão dificultado, né, pelo Estado mesmo, pela Secretaria de Defesa Social, para que isso, né, seja mais simples para essa população. E a gente via uma coisa, né, pequena, dar um entrave enorme, e não podia fazer muita coisa ali naquele espaço rápido da rua, né? A população também, essa população tinha uma dificuldade de acessar, como você já colocou, né, alguns estabelecimentos das organizações, por questão da distância, por questão, né, também da condição dele, né, da vergonha de entrar num ambiente como um órgão público, né? Mas isso foi realmente uma concretização de um sonho, a gente poder, né, facilitar esse acesso, né, dessa população à defensoria, que é um direito dele, né, não é realmente favor. E é assim que a gente entende nos samaritanos, é um direito dessa população. E a gente não deve substituir ou querer fazer, né, pela defensoria, mas lutar por uma defensoria mais forte, mais atuante, né, e mais efetiva. Rafa, e como você trouxe uns exemplos, né, bem pincelados, que me chamam muito a atenção, assim, essa questão, por exemplo, do órgão público, né, a gente, de repente, personifica algo como a justiça, né, a defensoria e isso não é só para pessoas em situação de rua, né, a população em geral, às vezes, diante do direito ser essa grande bolha, às vezes muito fechada em si mesmo, que não deveria ser, né, mas que as pessoas não conseguem, às vezes, distinguir os papéis das instituições, né? E muitas vezes vem na justiça realmente o que é assim algo que deveria ser muito bem pensado, né? Por quem constrói o sistema de justiça dentro do Brasil, né? E eu coloco não só o judiciário, mas todas as instituições, mas que termina enxergando mais com medo do que como alguém que vai concretizar direitos, né? Se enxerga mais com medo
como se só existisse um viés punitivo dentro da justiça e não como se também pudesse haver algo que viesse de forma positiva a concretizar direitos, né? Então, nessa experiência nossa de Ronda, que era certo que essa ausência de ida aos órgãos, né, essa questão de olhar para a defensoria como algo ruim, enfim, havia ali uma grande demanda que não chegava, né? E até hoje a gente percebe isso, né? O tempo da Ronda é apenas o tempo de comprovação de como é necessário essa inversão dessa lógica que eu mencionei. Então, para a gente é muito comum, né? E é tão... Sou, às vezes, tão distante, talvez, das realidades, né? De nós que estamos aqui incluídos digitalmente, né? Nas nossas casas, com acesso à internet, podendo conversar sobre isso aqui, enquanto a gente vai para a rua e tem uma pessoa sem uma certidão de nascimento, digamos assim, que, enfim, que dentro de um contexto, né, de vivência de rua, que pode ser um contexto, às vezes, marcado por violência, né, por perda, por deslocamento dentro do território, que faz com que, eventualmente, também a pessoa que tinha um documento, ele não tenha mais um tempo depois, mas de pensar, né, de como a demanda por documentação pessoal, ela é uma alta demanda quando a gente encontra na rua, né? E a Zé Nascimento, o RG também, né, como você colocou, o RG, toda essa parte de identificação pessoal é algo muito forte, né, algo que a gente também, enquanto vertente coletiva de atuação em favor das pessoas de situação de rua, tem batalhado para poder garantir essa gratuidade, né, inclusive judicialmente, para poder isso ser assegurado, né, o processo, por própria definição, né, ele é um caminho, mas o processo judicial, inclusive, mas a gente continua atento, né, participando dessas movimentações para a gente poder trazer essa garantia. Mas uma outra demanda assim também que eu julgo assim ser muito importante que não chegava é a demanda criminal, né, de pessoas que têm processos criminais contra si ou processo de execução penal contra si e que, por estar em situação de rua, por si só, né, esse fator exclusivamente contra ela já se pesa, né? Assim, é uma tristeza, não deveria acontecer. Estar na rua, estar em situação de rua não é crime. Estar em situação de rua não deveria ser algo que, de qualquer forma, pudesse ser levado de forma prejudicial contra a pessoa. E ainda assim, a gente assiste, né, a casos como esse de comprovação de que, pelo fato da pessoa não ter uma moradia fixa, ela vai fugir, né? Às vezes parece até que há uma presunção de um perigo ou de algo que não pudesse ser razoável para a justiça. Eu sei, né, que inclusive com Samaritanos vocês também têm voluntários, né, equipe que também estuda essa questão, assim, né, também passando para analisar isso. Estou vendo a Natália aqui comentando, eu sei que a Natália também é uma pessoa que também pensa nisso, né, tem desenvolvido estudos nesse sentido, mas para mim particularmente foi algo que me chama a atenção, porque dentro do dia a dia da defensoria é comum a demanda criminal, né? A Defensoria Pública existe para isso. Todas as pessoas têm direito à defesa. Todo mundo. E mesmo com esse... Aí veja só, né? Com esse abismo, as pessoas nem conseguiriam procurar uma defesa técnica para exercer dentro do seu processo. Ou então, por alguma questão ao longo do processo, que parava de assinar por algum motivo, ou por alguma desorganização terminou perdendo alguma questão. De repente a gente vê, né, mandados de prisão contra pessoas, ou regressões de regime, né, talvez para quem não seja da área jurídica entender, uma pessoa que está podendo cumprir uma pena em meio que não seja fechado, né, tá lá dentro, privada de liberdade, às vezes o fato de estar em situação de rua termina servindo por algum motivo como uma forma de puni-las, né, digamos assim, mais uma vez podendo regredir, por exemplo, né, de regime. A gente tem uma demanda muito grande nesse sentido. E fora as demandas, né, que a gente tem relacionadas à família, associações, até a questão de acesso, né, a serviços. Serviços de assistência, serviços de moradia, que eu acho que também é uma realidade que nas rondas vocês também enfrentam. Eu acho interessante, né, você trazer essa questão do processo criminal e ver do quanto ainda falta de sensibilidade, ainda falta sensibilidade a muitos juízes, né, para entender essa realidade, né? Se a gente pensar esse acesso à justiça em algo maior do que simplesmente alcançar o judiciário, não é só o direito de petição, não é só o direito de estar ali
representado de qualquer forma. Mas de fato, ele ter uma defesa, como você falou, uma defesa técnica, uma defesa material, né? Quando a gente vai ver, quando a Declaração de Direitos do Homem, ele fala, a Universal, ele fala sobre esse acesso à justiça, ele fala que todo cidadão ele vai ter direito a ser ouvido, né? De forma igual, né? Ele vai ter de ter um recurso efetivo na sua jurisdição. Então, não é simplesmente você, beleza, tenho aqui, estou representado por alguém e apresentou qualquer defesa e, né, e pronto, teve acesso à justiça, né? Lembro de um caso interessante, que uma vez eu estava no fórum e fui chamado para ser advogado dativo, né, de uma vara, não vou aqui, né, declinar qual a vara, mas fui convidado para ser dativo, para o doutor, aqui o pessoal réu preso, está todo mundo aí, e não tinha, infelizmente, defensoria naquela vara, naquele dia. E aí acabava que o pessoal ia todo voltar, as audiências iam ter que ser remarcadas e tal. Eu disse, não, tudo bem, não, vamos fazer isso com o pessoal, vou fazer a audiência. E aí, assim que eu cheguei, já estava para começar a audiência, eu disse, doutor, eu vou falar com os meus, né, clientes dativos. Eu disse, não, doutor, mas já está começando, já está na hora. Eu disse, doutor, infelizmente a gente vai ter que esperar, porque se a senhora quiser realizar, eu vou ter que conversar com o pessoal. Aí desci, conversei, eram três, né, eram três audiências seguidas. E aí, na primeira audiência, aquela coisa, não, aqui, pronto, acabou, não precisa ouvir mais nada. Eu disse, não, peraí. Aqui tem a testemunha que foi rolada, eu vou insistir na ouvida dela. Não, doutor, mas veja, você vai... Não, doutora, veja, está aqui na petição do defensor, se ele colocou aqui, eu acredito que era importante, eu vou manter a... Na segunda, não tem alegações finais. Aí, doutor, tem uma diligência aqui que eu vi. Aí, doutor, desse jeito o senhor está me atrapalhando. Aí a gente, infelizmente, né, Henrique, percebe, enquanto advogado, que às vezes ali na trama processual a gente é encarado pelo juiz e pelo promotor como alguém que está atrapalhando o trabalho deles e não garantindo acesso à justiça a quem tem direito a essa justiça, né? Uma defesa justa, igual, né, com paridade de armas. Então, esse exemplo é muito significativo, né? Porque às vezes o juiz ele se faz valer de uma formalidade, né? de uma questão formal para dizer ou declarar que aquela pessoa ela foi defesa, né? Não foi encontrado, então ele deveria comparecer, né? E cadê essa justiça que não consegue alcançar as pessoas em situação de rua? E às vezes por um crime de furto que nem a sentença vai, né, ser sancionado com a prisão, essa pessoa é presa porque não foi encontrada, porque está em situação de rua. Então, o acesso à justiça é bom lembrar, e por isso assim, a gente luta pela defensoria. Eu acredito no papel da defensoria, acredito em vocês enquanto defensores, porque eu vejo o trabalho de vocês, vejo que é bem feito, e a gente tem que ampliar esse trabalho para que mais pessoas tenham esse acesso garantido, não só em chegar ao judiciário, mas também conseguir uma defesa técnica, né, que possibilite, né, ampla defesa, o contraditório, enfim, as garantias processuais da pessoa. Totalmente, Rafa. Assim, o fortalecimento da defensoria em Constituição só vai trazer benefícios para a população, né? Como você colocou. Se a gente aumenta o quadro, né? Se a gente consegue estar nas comarcas, a gente consegue estar em todas as unidades, se a gente tem pessoal suficiente para isso, quem ganha é a população, né? Que vai ter acesso ao serviço de assistência jurídica integral e gratuita fornecida pelo Estado. Esse relato que você traz, infelizmente, eu acredito que seja comum dentro da vivência também da defensoria, a partir do momento em que a defesa, né, como um todo, e aí não só a defensoria, mas a advocacia, né, a partir do momento em que a defesa parece ser algo que vem dar trabalho e não apenas exercer o seu papel, né? Quando na verdade é um papel ali, né? Ninguém está ali talvez porque queira, inclusive, ninguém quer ser um réu no processo criminal, né? Mas todo mundo tem o direito de ter aquela defesa técnica. Me parece que um grande papel, né, a ser exercido é justamente evitar a papelização da vida, né? Mostrar que há sempre uma vida por trás daquele papel,
que há uma vida com todas essas peculiaridades, com todas as suas trajetórias, e que sim, isso é importante, né? Ser levado em consideração, ser analisado dentro de qualquer processo, porque a justiça não é algo que está fora do nosso mundo, né? A justiça é algo que faz parte do nosso mundo e por isso mesmo, né, tem que poder dialogar com esses elementos todos que fazem parte do nosso mundo. Ela não está para além disso, né? A defensoria também não está para além disso. Quando eu gosto de fazer questão de falar que quando eu falo de justiça, eu também falo de defensoria, porque a gente faz parte do sistema de justiça, né? Não é apontar dedo, é também fazer autocrítica, porque a gente precisa também se oxigenar, né? Se repensar e também entender os nossos papéis dentro dessa assistência. Você trouxe essa questão desse caso, né, que aconteceu assim, e aí eu lembrei assim de dois casos que a gente pôde um exemplo, digamos assim, não tão bom, e aí eu separei, pensei aqui dois exemplos que foram bons, que foram positivos, né, a partir dessa nossa atuação conjunta, né, dentro da Ronda. E eu abri aqui até uma decisão, porque eu achei interessante ler só uma frase, assim, porque ela em situação de rua, né? Ele já estava com um problema dentro do processo dele, porque ele não tinha ido assinar, como a gente chama, né? Que é o atestado de comparecimento, né? Você comparecer no fórum, enfim, para poder mostrar que você está aqui, que você está na comarca, que você não fugiu, enfim. E também, geralmente, tem uma advertência que é clássica de você não mudar de endereço, né? Manter o seu endereço para poder, se o oficial de justiça, oficial de justiça for lhe buscar, saber onde a pessoa pode ser encontrada dentro daquele processo. E aí, infelizmente, diante dessa situação de não mais encontrar a pessoa não ter ido mais, ou ela ter saído do suposto endereço dela, houve essa decisão, né, era uma pessoa que estava em regime aberto, né, podendo cumprir a pena dela, porque a própria pena dela não tinha sido elevada, poder cumprir a pena dela sem ser no meio de privação de liberdade, né, numa penitenciária, numa cadeia, enfim. E tinha se despedido esse mandado de prisão, né, para a pessoa regredir de regime, ou seja, ela ia sair de onde ela estava, e mesmo com uma pena pequena, como ela tinha cometido lá aquela falta, ela iria ir para o regime semiaberto, né, que aí você já precisa passar um tempo lá dentro de um estabelecimento, dentro de uma unidade prisional. E depois de uma atuação nossa, para poder revogar, né, na verdade, restabelecer o regime aberto, fazer com que a pessoa, consequentemente, saísse dessa unidade e pudesse voltar a cumprir a pena dela no meio aberto, né? Enfim, trouxe todo esse arcabouço, essa situação, essa parceria com a Ronda permite também que a gente possa estabelecer algo que eu acho primordial nos nossos processos, que é essa declaração de um território de referência, né? Que a gente consegue mostrar que a pessoa está aqui, ela existe, ela está nesse local, que equivale com uma declaração de residência, assim. E dentro desse processo, inclusive, tinha uma questão de saúde envolvida, que a gente conseguiu articular e também conseguir comprovar isso. E uma frase da juíza me chama muita atenção no caso, porque ela fala assim: as clássicas advertências de não mudar de endereço deveriam previamente saber se o egresso, a pessoa que estava cumprindo pena, né? Se a pessoa que estava, se José, tem onde morar. Então veja como a frase é interessante, né? Então ninguém sequer considerou essa possibilidade, né? Ou ninguém teve a preocupação de saber se José estava em situação de rua ou não. E na verdade mudar de endereço ou não para ele, a partir do que se considera um endereço fixo, um domicílio fixo, não fazia sentido dentro daquela lógica daquela vida, né? E aí a mudança de endereço, então, o fato da pessoa estar dentro do território já seria, né, um motivo, então, para ela ser presa. Então, isso foi muito interessante, né? A gente poder trazer esse tipo de discussão, né, esse tipo de fundamentação, e isso está registrado dentro da decisão judicial, né? De que, olha, realmente, parece tão lógico, né? Deveria ser perguntado para ele. Senão não faz sentido essa advertência, né? Dentro da questão dele, assim. Então, e depois foi restabelecido, de fato, o regime aberto, né? Diante dessa atuação e diante da demonstração de como não fazia sentido algumas coisas que tinham sido postas dentro do processo dele. Um outro caso também semelhante, assim, foi de uma pessoa que estava também em Vicência, né? Em outra comarca aqui do estado, e
precisou vir para Recife em busca de condições de trabalho, estava em situação de rua, mas aqui dentro do centro urbano ele conseguia se desenvolver, talvez, ou de forma autônoma, né, fazer bicos, fazer oia, enfim, como a gente chama, e terminou que estava com um mandado de prisão lá também, né, na verdade com uma regressão de regime para ele lá também. E a partir dessa identificação, dessa demanda, né, e eu lembro que foi uma pessoa. E aí. Henrique, ó, foi o seguinte, eu vou precisar só trocar aqui o celular e fica ao vivo aí. Deixa eu ver se tu consegue me convidar, tá bom? Pelo da defensoria. Essa dificuldade e a gente pensou em encontrá-las realmente nas ruas. E na última quarta-feira do mês, os defensores, né, tanto estaduais quanto da União, eles vão nas ruas. E para mim foi, acho que, uma das visões mais emocionantes da minha vida, assim, enquanto voluntário, de ver como ontem a gente postou uma foto sua, Henrique, lá, e sentado no chão, sabe? Que é mais do que a sua função ali, sabe? Não é só ali, você não só garantiu o direito, exerceu a função para a qual você né, passou no concurso, enfim, não. Ali você está com pessoas se colocando na mesma altura dela, na mesma condição dela, para dizer, ó, eu estou aqui e eu vou lutar por você. E quando eu vi isso a primeira vez, eu lembro que eu fiquei emocionado, porque, assim, pô, que sonho, né? A gente está fazendo aqui o que não deveria, eu sei que não deveria, ser uma visão em comum, eu sei que não deveria ser algo que eu nunca tinha visto, né? Mas de fato eu nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha visto um defensor na rua ali atendendo essas pessoas. Então, de fato, o Honda, ele foi algo para mim especial. A forma como ele foi pensado, a gente atendia essas pessoas e hoje a gente vem nessa construção, diante das dificuldades, né? Claro, a gente sabe que são, às vezes, né, encontra uma pessoa, encontra uma demanda, mas depois essa pessoa some, ela é meio nômade e a gente não consegue encontrar. Então, eu sei que muitas vezes a gente se depara com essa dificuldade, né? Durante a pandemia, a gente não conseguiu sair, né, às ruas da forma como a gente saía, mas a gente já teve, de fato, né, grandes vitórias. Você citou duas, mas eu lembro de algumas, de questão de um benefício que estava travado, de gente que conseguiu sair da rua porque conseguiu receber uma aposentadoria. Enfim, então a gente tem de fato, né, vitórias aí, apesar das dificuldades, né? E foi assim que o Honda ele foi sendo realizado durante esse primeiro ano, até surgir a pandemia, né? E de fato, o que já era difícil, se tornou ainda mais. E aí a gente precisou repensar esse Honda de direitos, pelo menos por enquanto a situação se normaliza. E hoje a gente contou com a ajuda muito, muito grande, né, do Unificados, que é o coletivo de pessoas em situação de rua, que já existia desde 2016. É um coletivo de projetos que trabalham com população de rua. Ele já existia desde 2016 e ele se fortaleceu durante a pandemia. Mais grupos entraram, a gente conseguiu realizar uma ação muito importante. Assim, a gente encara como muito importante a ação que a gente fez da emergencial, mas também hoje a gente continua com um espaço colaborativo hoje no antigo Liceu da Católica, né, que começou inicialmente com um ponto de higienização durante a pandemia. Lá a gente montou a Católica cedeu o espaço, fez uma pequena reforma para acolher a gente quanto voluntário. A gente, então, montou uma lavanderia, né, com máquina de lavar, secadora, com banho. Então, a gente hoje lá consegue fornecer o banho, as pessoas escolhem uma roupa limpa, lavada por nós, né, sem perigo de contaminação. Tem um kit de higiene, tem um kit do cobertor durante a época de frio. E hoje a gente já conseguiu tá evoluindo esse espaço como um espaço colaborativo, que já tem um atendimento, né, de saúde e agora também o atendimento jurídico, que o Honda de Direitos, precisando se adaptar, ele foi atuar, né,
dentro do liceu, nesse espaço colaborativo. Hoje a gente conta com voluntários que vieram com unificados e hoje fazem parte dos Samaritanos, né? Então tem a Vanessa, a Beatriz, o Pedro, que já era nosso coordenador. Então são voluntários que hoje estão atuando com a gente, que vieram através do coletivo e hoje ingressaram no Ronda de Direitos, que acreditam também no projeto, estão fazendo um trabalho massa, né? Estão atendendo 3 vezes lá nesse liceu por semana as pessoas em situação de rua. E esse é o próximo passo do Ronda de Direitos, né? A gente se fortalece enquanto projeto, enquanto parceiros, né? E aí eu queria deixar você falar um pouquinho também das novidades enquanto defensoria, para eu também não falar tudo aqui, né? Falei um pouquinho do que a gente conseguiu fazer enquanto sociedade civil, mas queria que você falasse também, né, das vitórias que vocês têm conseguido dentro da defensoria também para garantir esse acesso à justiça. Rafa, antes de mais nada, quando você falou agora de novo da Ronda, né? Eu penso em como a Ronda ela veio para alargar os nossos braços, né? Fazer com que a gente alcançasse mais gente, assim, tanto da perspectiva da defensoria, mas também da perspectiva dos samaritanos, né? Que às vezes talvez ia até um determinado ponto, um determinado caminho, e aí junto com a defensoria a gente pôde ir mais longe. E da gente que a demanda não chegava, a gente pôde ter gente sempre atendendo semanalmente e absorvendo demanda também junto com a defensoria. Acho que também a defensoria e os samaritanos elas têm um comum olhar também para a população em situação de rua, né? Você chegou a falar, né, falar de que a gente estava lá sentado no chão, etc. Mas é porque a troca, né, para mim, né, e a troca dentro do nosso serviço, né, de mim e de Renato, que atualmente compomos o serviço, da Defensoria Pública da União, dos Samaritanos, é uma troca horizontal. A gente não parte do pressuposto de que a gente está trazendo uma informação iluminada para a pessoa, né? A gente senta porque a gente quer ter uma troca que seja dentro daquele contexto, apesar de todos os abismos que nos separam, né, sociais enormes, isso é inegável, também ninguém está aqui para romantizar a vida, mas que naquele contexto a gente possa ter uma troca que seja, de fato, entender o que aquela pessoa quer e pensar nos instrumentos que a gente tem para oferecer também dentro do universo jurídico para poder satisfazer aquela demanda. Então, é algo que é pensado a partir de relatos também, né? Não é nada que a gente já chega com a solução pronta, até porque, como você colocou, não existe solução única. E também não é algo que a gente já tem pré-concebido, porque se fosse pré-concebido, a gente não precisava estar na Ronda. A gente poderia estar fechado dentro da defensoria, esperando a notícia de alguma coisa fazer e só dizer, olha, é isso que a gente faz, né? Então, tudo isso, acho que vem para a gente... É uma afinação também que permite a gente poder conduzir, né, esse trabalho da forma que a gente está. Acho também que a Ronda tem um outro papel muito importante, que eu acho que eu até esqueci de dizer, assim, dentro do acesso à justiça, que é a verificação também de violência institucional, né? A gente tem relatos, assim, para a gente poder entender a violência também que percorre as ruas e identificar, né, direitos ali que a pessoa poderia ter, né, investigação criminal, se for o caso, questão de pertences, né, se algo está sendo, a pessoa está sendo privada de sua posse, sua propriedade, talvez de forma arbitrária ou não. Mas, enfim, identificando isso, a gente tem toda essa organização sistemática montada junto com a Ronda, né, de formulário, para os voluntários também poderem já preencher, a gente poder já ter essa informação um pouco mais organizada para quando a gente for também poder pensar nessas possibilidades. Então, acho que há um mundo aí também, junto com a Defensoria Pública da União, né, que é imprescindível também para a gente estar desempenhando essa atividade, né? O defensor, atualmente o chefe da DPU, José Henrique, que também é o coordenador do GT Rua da DPU, é uma pessoa maravilhosa, assim, que também topou totalmente com a gente o trabalho, né? Uma equipe muito grande de defensores e defensoras federais que também em sistema de rodízio estão lá com a gente, né? E, enfim, acho que também nesse momento, né, que quando a gente pensou o projeto também, sem a gente poder alargar para essas outras matérias também, a gente não iria tão longe. Mas aí você, né, trouxe esse questionamento aí da gente desse momento de pandemia, defensoria. A gente precisou, na verdade, enquanto serviço, né, se reinventar também. A gente lida com um grande público de pessoas excluídas digitalmente. E isso é um desafio, né, para a defensoria pensar em como alcançar esse público, né, em como aumentar as formas de atendimento dela
sem perder o público também que tem todas essas dificuldades de acesso. Então, é um desafio, mas a Defensoria ela tem se reinventado, ela tem alcançado as pessoas, ela não parou durante a pandemia, né? Prova disso, inclusive, é de que a gente, né, dentro do Núcleo de Direitos Humanos, tem uma atuação coletiva muito forte, tanto na esfera extrajudicial quanto na esfera judicial, na batalha para a garantia de ampliação de medidas de proteção e segurança para a população em situação de rua. A gente também veio trazendo um diálogo e um debate também sobre essa questão do RG, já que também era um pressuposto para o recebimento do auxílio emergencial. Então é todo um emaranhado de coisas que estão interligadas e que a gente, de repente, desatando ali, podia desatar muita coisa. Mas, enfim, esse trabalho em rede ganhou ainda mais sentido, né? A gente já desenvolveu o trabalho, trabalhar a Ronda é um trabalho em rede, mas também dialogar com os serviços, poder expandir as soluções dialogadas, foi algo que ganhou ainda mais razão de ser dentro desse contexto da pandemia. E aí, com toda essa reinvenção, né, que você bem colocou, e da necessidade da gente parar um pouco, né, por conta das medidas sanitárias, a gente não pôde sair às ruas, né, por algum tempo. E aí a gente pôde repensar agora também com essa parceria muito forte com Unificados que você colocou, né, aí do Liceu, da gente tá voltando aí depois de um tempo afastado das ruas, né, a nossa primeira ronda amanhã, né, amanhã pela manhã, lá no espaço do Liceu. Para nós também vai ser um momento, né, assim, uma honra também poder ter a possibilidade de prestar o atendimento lá, de poder dialogar com outras organizações também, que a gente não tem muito contato, mas que também tem desempenhado um trabalho importante lá. E como você destacou, né, é um trabalho que já vem desde antes da pandemia, fundamental, né, enquanto sociedade, entender o papel enquanto sociedade civil e poder trabalhar ali enquanto sociedade civil. E aí, eu acho que dentro desse contexto de reinvenção dos modos de alcançar as pessoas, de alcançar os usuários e as usuárias, a gente vai poder retomar, né, ele amanhã. E aí está podendo fazer até, de repente, uma periodicidade menor do que a gente estava prevendo, né, do que a gente fazia inicialmente, com algumas alterações, né? E aí eu acho que você pode falar melhor um pouco dessas alterações que a gente estava pretendendo, né? A gente fazia noturno e agora talvez a gente precise repensar um pouco esse horário, como a gente vai começar amanhã pela manhã, né? Às 8 horas a gente vai estar lá no Liceu. Não, Henrique, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que você falou, acho que tudo. O atendimento lá, a gente hoje recebe em torno de 70 a 80 pessoas todo dia, né? Essas pessoas estão cadastradas, então a gente tem um cadastro de mais de 500 pessoas lá em situação de rua. Então, a gente tem essa continuidade, tem esse acompanhamento. E vai ser muito importante para ele, como já tem sido, né? Os atendimentos já começaram lá com Vanessa, Pedro e Beatriz, né? Os voluntários da gente. Inclusive, um obrigado enorme para eles que, né, tomaram essa frente e realmente estão resolvendo a vida do pessoal. Para quando vocês chegarem amanhã já tem muita coisa redondinha para esse atendimento acontecer de forma mais fluida, né? Então, é isso. A gente vai trabalhar com esse atendimento terça, quinta e sábado, né, pela parte da manhã. E aí vamos ajustar essa periodicidade da defensoria lá com a gente. Mas independente da presença lá, a gente sabe também que as demandas elas são encaminhadas, né, com a nossa comunicação, nossas planilhas online, famosas planilhas online, que tiram nosso juízo, mas ajudam bastante a gente a dar mais efetividade ao projeto. E é isso, né? As pessoas realmente estão em situação de rua, estão com essas demandas reprimidas bem antes da pandemia, não é da pandemia, mas com a pandemia com certeza piorou muita coisa. E a gente agora vai poder, né, até com uma periodicidade maior, com um acompanhamento mais eficaz, com pessoas cadastradas e tudo, fazer esse atendimento de forma mais eficaz para o próprio projeto. Então, ganham todos, né? Ganha o usuário que está lá, né, com mais gente, com mais gente atendendo ele, mais dias de atendimento, ganha, né, esse acompanhamento, ganha a defensoria que consegue ter esse encaminhamento de forma mais eficaz, também mais eficiente. Então, eu acho que é isso, né? Tudo que a gente falou hoje aqui, né, Henrique, foi para
tentar mostrar um pouco a importância desse acesso, né, à justiça, dentro desse paradigma de luta por direitos da população. Né? Os samaritanos e as defensorias entendem que a população em situação de rua precisa de direitos garantidos. Né? Então, a gente está nessa luta em conjunto há muito tempo, a gente frequenta os espaços de construção de política pública, a gente faz parte do comitê Pop Rua com vocês da Defensoria também lá com a gente, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, né? Fiscalizando, fazendo controle social, construindo, não só apontando que está ruim, mas também se colocando à disposição, né, nos grupos de trabalho, nas comissões, para a gente efetivamente construir essa política pública que vai ajudar na concretização desses direitos. Então, é todo um trabalho que também não se resume só ao Ronda de Direitos, mas o Ronda é um instrumento poderosíssimo que a gente pode, de fato, né, dar mais acesso à justiça a essas pessoas. Então, eu queria começar encerrando nossa live. A gente ganhou um tempinho aqui por causa da queda técnica, mas para não cansar também o pessoal, não ficar algo moroso, eu queria realmente começar encerrando, agradecendo, né, mais uma vez a todo mundo que esteve também aqui com a gente essa noite, agradecer os elogios, foram um bocado. Também critiquem, tá, pessoal? É bom a gente também lidar com as críticas, a gente cresce com as críticas, né? Inclusive todo mundo que faz parte do projeto, mas é uma coisa linda que a gente está construindo e a gente quer contar com vocês, quer contar com mais gente. A gente convoca, né, não só advogados, mas estudantes de direito para estar fazendo parte com a gente no Samaritanos também e ingressar no Ronda de Direitos para contribuir ainda mais para esse acesso à justiça. Né? A gente faz aqui, então, esse convite pessoal, fala com a gente pelo direct. Você que tem esse interesse, que de repente essa live suscitou em você aí o desejo de ajudar, vamos com a gente. Só tem gente boa, vocês viram aí, só tem gente boa aqui nesse projeto e a gente está realmente nessa luta juntos. Valeu, Henrique, quero agradecer imensamente à Defensoria Pública do Estado, a sua participação aqui, a aula que você deu sobre acesso à justiça. Foi massa, nós ficamos anotações aqui, vou voltar a algumas leituras. E é isso. Deixo o espaço para você fazer suas considerações finais e a gente encerrar. Dá boa noite ao pessoal. Rafael, eu acho que essa sua fala já trouxe um bom resumo assim também. É um tipo de troca, né, que a gente termina com um sorriso, né, porque, como eu falei no início, é um projeto que é construído a várias mãos, é um projeto que é muito caro para todos nós e é um projeto que tem funcionado, né? Ele tem trazido os êxitos que também a gente precisa. Ele é um projeto que tem concretude. Ele não é só algo que ficou na nossa imaginação, que a gente acha que é bom. Não, a gente consegue avaliar os resultados, né? As decisões que a gente consegue, as questões que a gente consegue reverter com esse tipo enfim, de incursão, né? De remodelação do serviço. Queria aqui também, por fim, né? Além de agradecer o convite dos Samaritanos, né? O seu convite, né? Para a gente poder dialogar hoje, mas também reforçar o agradecimento que Renata Gambarra deixou aqui para todos e todas os voluntários, né? Dos Samaritanos e todos e todas que constroem outros projetos. O papel do voluntariado é imprescindível. Eu queria resumir e personificar um pouco nesse momento no agradecimento ao Pedro, que está lá no liceu e inclusive, já encaminha para a gente as demandas. A gente já tem trabalhado nesse conjunto aí do Ronda de Direitos, antes mesmo de voltar, né, lá, mas a gente já tem feito esse diálogo. O Pedro também é incansável, né, dentro da defesa também de direitos. E para a gente é isso. A gente continua lado a lado nessa construção, sem sobreposições, mas no permanente diálogo para a gente poder garantir esse acesso à justiça. Massa, velho. Então é com a dor do coração que eu vou dizendo que a gente vai acabando por aqui, mas convido todo mundo que está assistindo a ir no feed da gente. A gente acabou de postar aqui a nova identidade visual do Ronda de Direitos, né? Como a gente falou aqui, o Ronda de Direitos se reinventando e melhorando a cada dia, e a gente está lançando aí a identidade visual que fala muito assim das três instituições,
o círculo, enfim, toda a identidade construída pensando nessa cooperação, né, nessa tríade que deu tão certo aí, que vai lutar muito aí pelo direito das pessoas. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo que veio, ficou até aqui. Os defensores novos, eu estou esperando vocês amanhã. Eu, Pedro, Vanessa, Beatriz, a gente está esperando vocês lá no Liceu, tá? Vocês vão ser muito bem-vindos. Magda, ela já está aqui dizendo que preparou um lanche muito bonzinho. Então, a gente se vê amanhã. Magdala, você que lute. Boa noite, pessoal. Valeu. Obrigado.